Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta sexta-feira com o nosso primeiro vídeo. Sextou, né, gente? Sextou e a gente tá chegando para trazer muita informação aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Você sabe, você já sabe, lógico, sabe, né? Você tá passando pela primeira vez aqui, então você não sabe que nosso primeiro vídeo é falando de esporte, falando de futebol. Pois é, já já a gente traz muita informação de futebol, de esporte, para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Entre as nossas informações, vamos falar do Cruzeiro. Com sondagens, Marlon prioriza seguir no Cruzeiro, mas deseja a renovação do contrato. Pois é, ainda falando aí do mercadão da bola, Inter estuda reaproveitar o David após empréstimo ao São Paulo. E ainda, vamos falar do Corinthians. Sem Rodrigo Caetano, Corinthians traça perfil para executivo e busca nome que está empregado. No Vasco, Júnior Alonso posta foto a caminho do Brasil e torcida do Vasco se empolga. Será, rapaz? Será que ele vai rumo a São Januário? No Flamengo, o Flamengo faz nova consulta por Scarpa e aumenta a concorrência pelo meia. E no Santos, né? Santos tem Carille, o não de Rodrigo Caetano ao Corinthians, e também futuro de Thiago Maia no resumo da Central do Mercado, né? Quando a gente for falar do resumão, a gente traz essas informações para vocês que estão ligados com a gente. Sem acerto com Gago, Cruzeiro tem multa por Thiago Carpini e prolonga a busca por técnico. Essas informações e um pouco mais a gente traz já já para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes, tem dois recados para você aí que tá ligado sempre com a gente. Poções e bolos da Linde e também Cristiano Santos, a voz que divulga você. E depois chega ela, né? Chega a nossa tradicional vinheta e em seguida a gente volta com muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Certinho, já estamos de volta, já estamos de volta. Sextou, né, gente? Hoje é dia 15 de dezembro de 2023. Tá chegando o final de 2023 e tá chegando 24, né, rapaz? Pois é,
já tá chegando aí 2024. Tomara, né, que 2024 venha com muita saúde para mim, para você, para sua família, para todos nós, né, rapaz? Tomara, Deus abençoe que sim. Pois é, antes da gente começar aqui a trazer as informações, as notícias desta sexta-feira para você, no nosso primeiro vídeo do canal Cristiano Santos Radialista, te peço, tem um espacinho aqui de comentários, ó, tudo que Cristiano falar aqui, comentar, quero também saber, né, ler a sua opinião, né, sobre o que você pensa sobre os assuntos que trazemos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Isso é muito importante você também deixar aí a sua opinião, tá bom? Claro, você que tá ligado com a gente também, deixa aquela curtida que ajuda demais a gente. Para você que tá aí ligado sempre com a gente, curtindo os nossos vídeos, curtindo, né? Comentando também os nossos vídeos, se puder compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Se ainda não for inscrito, né, já passou por aqui várias vezes, mas ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, se inscreve aí no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, falando em se inscrever, chegou mais gente nova no canal Cristiano Santos Radialista e pouco a pouco a gente vai aí, né, em busca da nossa meta e das nossas metas aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Pode ter certeza que quanto mais a gente for alcançando aí as metas, né, que a gente está estipulando, evidentemente que quem vai ganhar com isso é você. Já disse várias vezes aqui, mas repito, ano que vem, né, mais conhecido como próximo mês, já é 2024, e a gente quer trazer novidades para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Por isso, é muito importante você se inscrever no canal, porque vai pintar novidades sim, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Então, faça isso, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Certinho? Combinado? Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Você que está chegando ou chegou a se inscrever no nosso canal recentemente, você que está aí já há algum tempo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí por estar por aqui com a gente, tá bom? Por nosso canal aqui, Cristiano Santos Radialista. Para você que está chegando agora no nosso canal, de segunda a sexta-feira, nós temos 2 vídeos. Um, que é o primeiro, que é esse, do meio-dia, a gente fala de futebol, fala de esporte. E o segundo vídeo de fechamento do dia, né? Nesse caso, no caso de hoje, é do dia e da semana. A gente traz notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Mas chega de enrolação, vamos falar de notícia, falar do Cruzeiro. Cruzeiro tem sondagens, na verdade, com sondagens, Marlon prioriza seguir no Cruzeiro, mas deseja renovação do contrato. Marlon, meu amigo, que se destacou muito na lateral direita com a camisa do Cruzeiro, baita jogador, com certeza tá chovendo propostas aí para que ele deixe o Cruzeiro. Em destaque, após a boa temporada com a camisa do Cruzeiro, Marlon tem sido alvo de sondagens desde o fim do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo, na verdade, ele é lateral direito, né, não, gente? Eu tô doido. Tem contrato até o final de 2024, prioriza permanecer no Cruzeiro, mas deseja ampliação do vínculo. Pois é, rapaz, nesta quarta-feira, na última quarta-feira, na verdade, o GE informou sobre o interesse do Internacional na contratação do jogador. Além dos gaúchos, outros 3 clubes brasileiros sondaram o staff de Marlon, que também foi alvo de um clube russo na janela do meio do ano. Segundo apurou a reportagem do GE, Marlon tem desejo de seguir no Cruzeiro, principalmente por ter se adaptado ao clube e a Belo Horizonte, além de também considerar que o projeto do time mineiro é atrativo. Por outro lado, há o entendimento por parte aí do jogador e do staff do mesmo, né, de que a boa temporada de 2023 pode render a ampliação do atual vínculo. A partir de julho de 2024, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, saindo de graça em janeiro de 2025. O Cruzeiro, até o momento, não fez nenhuma sinalização para ampliação do vínculo de Marlon. Apesar de considerá-lo peça importante no elenco, também não descarta uma negociação na atual janela, desde que a proposta
seja compatível com a valorização conquistada pelo jogador ao longo do ano. O fato de o clube não desconsiderar a negociação de Marlon está diretamente ligada ao reserva imediato dele. Kaique, de 20 anos, é muito bem avaliado por todo o departamento de futebol. O Cruzeiro acredita que terá em um futuro próximo retornos esportivos e financeiros com o jovem lateral esquerdo. Em maio deste ano, o Cruzeiro renovou o contrato de Kaique até dezembro de 2025. Com pouca brecha dada por Marlon, fez 14 jogos. O concorrente dele disputou 41 partidas com 3 gols e 3 assistências. É a raposa, né, rapaz? É o Cruzeiro, mas é um baita de um lateral, né? O Marlon é um baita de um jogador, né? Fez um campeonato espetacular. Tem um fantasy game que chama Cartola, né? E os cartoleiros, para você que assiste aí os nossos vídeos e sabe do que eu tô falando, era Marlon e mais outros, né? Porque fez um campeonato, o Marlon fez um campeonato espetacular e é normal, né? Que o mesmo tenha se valorizado. Agora o Cruzeiro, claro que o Cruzeiro está de olho também na subida desse garoto aí, para futuramente faturar uma grana, mas se descuidar do Marlon, daqui a pouco pode acontecer o que aconteceu com o Vitor Roque, né? Chega um time, oferece uma grana, vai lá, contrata o jogador, leva e de repente o vende para o futebol europeu, como aconteceu com o Vitor Roque, e o Cruzeiro fica chupando o dedo, né? Então Ronaldo tem que dar uma bisoiada direito nesse negócio aí, né? Fala do Internacional. O Inter estuda reaproveitar David após empréstimo ao São Paulo. David retorna ao Inter em 2024 após defender o São Paulo por empréstimo de 1 ano. O reaproveitamento do jogador é um assunto que renderá debate entre comissão técnica e departamento de futebol. O atacante tem mais 2 anos de contrato com o time gaúcho e pode ter custo total superior a 20 milhões de reais. A prioridade da direção é assegurar a permanência de Eduardo Cudê. As conversas são lideradas pelo presidente Alessandro Barcelos e estão em andamento. Há otimismo nas tratativas. A partir da renovação, o clube intensificará movimentos e discussões sobre o futuro dos atletas. David tem vínculo com o Inter até dezembro de 2025 e regressa depois de passagem apagada pelo Morumbi. O clube paulista investiu 1,2 milhão pelo acordo temporário e decidiu não exercer a opção de compra de cerca de 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais pela cotação atual. A reutilização do jogador de 28 anos não está descartada no Inter, de acordo com relatos de fontes ao GE. O entendimento é que as valências encaixam com o modelo de jogo de Tchatcho. Reúne velocidade, força e potência. Seria uma alternativa para o ataque e para os lados do campo. O clube gaúcho também deixa aberta a possibilidade de uma nova transferência, caso chegue uma proposta atrativa à mesa do presidente Barcelos. O cenário será estudado. O Inter desembolsou 10,8 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do atleta. Metade do pagamento foi à vista e a outra parte dividida em prestações anuais. Ainda há 2 parcelas a quitar, a de 2024 e 2025. David pode custar mais de 7 milhões de reais aos cofres devido a cláusulas obrigatórias no contrato. O Inter precisa adquirir parte dos direitos que pertencem ao jogador, 47%, em 3 parcelas anuais de 650 mil euros, cerca de 3,5 milhões de reais. A primeira das 3 foi paga neste ano e o clube garantiu mais 15% do atacante. Se David não for negociado, o Colorado terá custo total, somando compra e gatilhos, de 21 milhões de reais e será dono aí de 97% dos direitos do jogador. David foi comprado junto ao Fortaleza em janeiro de 2022 e permaneceu por uma temporada em Porto Alegre. Disputou 39 jogos sob comando
de Alexander Medina e Mano Menezes, com 2 bolas na rede e 2 assistências. Nos gols foi no clássico Grenal, válido pelo Gauchão. Hoje, o elenco colorado conta com Ender Valência, Gabriel Barros, Luca e também o Luiz Adriano, Pedro Henrique e Wanderson para o ataque. A direção procura ao menos um reforço em nível de titularidade para reforçar o setor. O futuro de David será definido nas próximas semanas. Pelo desenrolar do negócio aqui, o David vai ser emprestado novamente, né? Porque ele teve a oportunidade no São Paulo e não foi bem, gente. Não foi bem. Então, sei não, viu, David? Sei não. Vamos falar do Corinthians. Sem Rodrigo Caetano, o Corinthians traça perfil para executivo e busca nome que está empregado. Embora esteja bastante ativo no mercado de transferências, tendo o diretor Rubens Gomes, o Rubão, como principal articulador nas negociações até o momento, o Corinthians segue a saga para conseguir a contratação de um executivo de futebol que ocupe a função de Alessandro Nunes. Sem Rodrigo Caetano, que recebeu um convite do clube, mas que optou por seguir o seu trabalho no Atlético Mineiro, a diretoria avançará nos próximos dias para conseguir contratar um outro profissional que ocupe essa função. O clube diz ter em sua lista 5 ou 6 nomes ainda a serem considerados. Segundo o GE apurou, as opções trabalhadas aí estão empregadas neste momento. O que significa que, assim como foi com Rodrigo Caetano, o Corinthians tentará desfalcar um rival nos próximos dias. Ativo nesta garimpagem por um profissional para a função, o Corinthians tem algumas preferências no perfil e busca alguém que se encaixe no que pensa a nova diretoria de futebol para 2024. O Timão quer um profissional jovem, com fôlego e disposição. Apesar da juventude, é preciso experiência, não haverá uma aposta. O profissional precisa ser aberto a dialogar com vários agentes do mercado. O executivo só fará contratações aprovadas pelo Cifut. Pois é, o último ponto, na visão do Corinthians, é o que tem sido mais difícil de ser aceito pelos profissionais que foram contratados até aqui. É da cultura de futebol brasileiro que as contratações passem pela comissão técnica e pelos executivos de futebol. Para 2024, a nova diretoria garante que só irá avançar na busca por contratações caso o departamento de scout aprove os números do possível reforço. Diante disso, o papel de Thiago Gasparino, profissional contratado para chefiar o departamento de análise de mercado, ganha mais importância para a diretoria. Em suas redes sociais, Augusto Melo afirmou na última quinta-feira que o novo executivo terá características inovadoras. Nesse momento, buscamos um perfil de executivo profissional inovador, que seja entusiasta do trabalho de monitoramento de atletas, ou seja, nosso Cifut. Isso porque nosso modelo de contratação de jogadores mudou. Qualquer nome indicado terá de passar pela aprovação do Cifut do Corinthians. Não teremos mais o atleta contratado apenas por indicação do técnico A, do diretor B ou do executivo C. Todas as contratações, a partir de agora, terão selo de aprovação do Corinthians, concluiu. Em viagem pela América do Sul, Augusto Melo segue participando das discussões com Rubão e com seus membros de diretoria para definir quem será o novo escolhido para o cargo remunerado. Pois é, o Corinthians, né, rapaz, que não tem como contratar um também. Você não pode contratar um profissional, aliás, contratar jogadores sem ter um diretor de futebol, porque senão o diretor de futebol chega e fala assim, ué, mas esse jogador aqui eu não quero contar com ele não, cara. Eu não quero contar com esse jogador não. E aí? O que é que faz? Claro que sim, claro que tem jogador que não precisa da aprovação de ninguém. Quer que eu dou um spoiler? O Scarpa, por exemplo. Se o Corinthians contrata o Scarpa, você acha que quem chegar como diretor de executivo vai reclamar do que contratou o Scarpa sem ele estar lá? Não vai reclamar.
porque é o Scarpa. Se trata de um baita de um jogador, e assim, vocês estão vendo aí, acompanhando, né, o Mercadão da Bola, como é que tá a loucura por times, né? Cada dia aparece um time grande do futebol brasileiro que consultou, está consultando, para ver como é que é o caso aí, a situação do Scarpa, né? Na possibilidade dele voltar para o futebol brasileiro. Não é isso? Então, assim, tem jogadores que não precisa você ter um técnico, precisa você ter um técnico ali na direção do clube para você contratar. Não precisa também ter um diretor de futebol. Agora, o bacana do Corinthians, que assim, se houver uma contratação errada, todo mundo errou e não só o diretor de futebol. Isso é bom. Agora, visando essa questão de um executivo jovem que se encaixa nesse perfil, o Corinthians poderia ir atrás do Paulo Brax, ex-Vasco da Gama, né? Fez um trabalho no primeiro momento no Vasco ruim, que foi no primeiro semestre de 2023, esse ano, né? Contratou mal, mas também tinha um cara lá que travava ele demais. Mas no segundo semestre ele fez boas contratações, né? Soltaram a grana para ele e ele fez boas contratações. Seria muito bom. Um cara que não tem assim, não tinha na verdade um relacionamento assim tão bom, ou tinha tanta moral no mercado, né? Mas depois da temporada passada, dessa temporada, na verdade, não passou ainda, né? Não acabou esse ano ainda. Na verdade, a temporada já passou, mas não acabou ainda. 2023. De repente, o Paulo Brax seria uma boa opção para o time do Corinthians. Fala do Vasco da Gama, Júnior Alonso posta foto a caminho do Brasil e torcida do Vasco se empolga, rapaz. Primeiro alvo do Vasco para 2024, o zagueiro Júnior Alonso publicou na madrugada desta sexta-feira uma foto nas redes sociais a caminho do Brasil. Vocês já sabem como é o torcedor do Vasco, né? Com a postagem, o paraguaio animou torcedores vascaínos otimistas por um possível acerto. Inicialmente, o Vasco fez contato com o clube russo, que condicionou o negócio ao pagamento de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. Matos, neste momento, conversa com representantes do Krasnodar, na tentativa de baixar essa pedida. Pois é, tô vendo a foto do menino aqui, foto de, né, cara de mal, rapaz, cara de zagueiro mesmo, né? Cara de zagueiro. A negociação com o zagueiro ainda está em andamento. Apesar da postagem, ainda não se sabe o motivo pelo qual Júnior Alonso está vindo ao Brasil. Mesmo assim, os torcedores do Vasco se animaram nas redes sociais. O torcedor do Vasco é muito doido, gente. Júnior Alonso revela estar viajando para o Brasil. Aí o torcedor doido aqui, rapaz. Foto de Júnior Alonso. Bom dia. Júnior Alonso está nesse momento em um avião a caminho do Brasil. Disse outro aqui, né? Será essa a primeira cartada do Matos? Matos é o diretor de futebol do Vasco da Gama, né? Se ele fosse brasileiro, até entenderia passar o fim de ano com a família. Mas o homem é paraguaio, disse aqui outro torcedor do Vasco. O zagueiro Júnior Alonso, que está em negociação com o Vasco, está a caminho do Brasil, comentou outro aqui. O homem está chegando, comentou mais o outro. A negociação é a seguinte. Primeiro alvo do Vasco sob a gestão de Alexandre Matos, Júnior Alonso esteve na mira do clube no início do ano. O paraguaio era a primeira opção da comissão técnica para atuar do lado esquerdo da defesa, mas teve o nome vetado na ocasião pela 777. Alonso havia sido uma indicação de Maurício Barbieri e foi aprovado pelo departamento de scout e pelo diretor Paulo Brax. No entanto, a 777 vetou a contratação do paraguaio devido à idade. O jogador completou 30 anos em fevereiro. Com o veto, o Vasco acertou a compra do zagueiro Léo, também canhoto, que estava no São Paulo. O fato de Júnior Alonso estar novamente na mira do Vasco mostra uma mudança de postura da SAF e da 777 no mercado. A empresa ainda vê com bons olhos as contratações de jovens talentos para serem desenvolvidos para darem retorno esportivo e financeiro. No entanto, hoje há o entendimento da necessidade de mesclar e ter atletas experientes no elenco. O paraguaio de 30 anos tem contrato com a equipe russa até junho de 2025.
Júnior Alonso e Alexandre Matos trabalharam juntos em 2020 no Atlético Mineiro. Na ocasião, o dirigente costurou a compra de 100% dos direitos econômicos do zagueiro, que pertencia ao Lille da França, mas que estava emprestado ao Boca Juniors. Será, rapaz? Será que o homem está chegando? A cara de mal dele aqui, será? Colocou aqui, bora, Brasil. Ou seja, partiu para o Brasil, né? Pois é, vamos acompanhar e, claro, qualquer novidade, né? Se houver essa confirmação aí, a gente traz para vocês que estão ligados com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se houver uma definição hoje, para onde vai o Júnior Alonso, trago para vocês nas minhas redes sociais. Você que me acompanha lá no Facebook, é o facebook.com/Cristiano Santos. Na verdade, para você que não me acompanha por lá, né? Para você que me acompanha já sabe que a gente coloca muitas notícias, informações por lá também. facebook.com/Cristiano Santos. Para você que me acompanha nas outras redes sociais, no TikTok é Cristiano Santos V. Cristiano Santos V lá no TikTok. No Instagram, você já sabe, mas não custa nada a gente dizer novamente, @Cristiano Santos Radialista. Então, pintando alguma novidade em relação ao Júnior Alonso, entre Júnior Alonso e Vasco da Gama, ou a outro clube, né? De repente, não dá para saber esse momento do mercado, a gente traz para você essa confirmação ou não lá nas nossas redes sociais. Belezinha? Vamos falar do Flamengo. O Flamengo faz nova consulta por Scarpa e aumenta a concorrência pelo meia. Gustavo Scarpa segue no radar do Flamengo. O clube sondou mais uma vez a situação do meia, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. O nome agrada a Tite e pode ser um dos reforços para 2024. Scarpa é um desejo antigo desta diretoria. O meia se encaixa em um dos pedidos do treinador, um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo. Um ponta direita é a preferência, mas Scarpa é um jogador que agrada a Tite. Em julho, o Flamengo tentou a contratação do meia. A negociação, porém, não foi aberta porque o jogador tinha o desejo de permanecer no futebol europeu. Na ocasião, os valores colocados na mesa agradaram a Scarpa e a seu staff. O Flamengo entendeu a negativa, mas não desistiu e manteve o radar ligado em Scarpa, que não conseguiu espaço no clube inglês e atuou em apenas 11 partidas na Grécia. O Nottingham já admite negociar o jogador e, como contratou de graça, a pedida para liberá-lo não deve ser muito alta. Entendendo ter uma possibilidade de convencimento, o rubro-negro arriscou mais uma vez. Morar e jogar no exterior eram os maiores sonhos da vida de Scarpa. A missão é convencer o jogador a retornar ao futebol brasileiro. Mas o Flamengo não é o único candidato. Atlético Mineiro e Internacional também estão interessados no meia. A janela de transferência abre no dia 11 de janeiro. O desejo de Tite é contar com os reforços já na apresentação, dia 8, ou pelo menos na pré-temporada em Orlando, dia 17. A favor de Fla e Galo, o fato dos dois disputarem a Libertadores em 2024. Por outro lado, algo que pode pesar contra o rubro-negro é o grande número de meias no elenco, principalmente se De La Cruz for contratado e Everton Ribeiro renovar seu contrato. Scarpa na Europa. Para realizar o sonho de morar na Europa, Scarpa assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra em julho do ano passado, mas só deixou o Palmeiras no fim da temporada. O meia foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em 2022, mas não conseguiu se firmar no futebol inglês. Em abril, o Scarpa sofreu uma lesão na panturrilha e teve outro problema físico antes do meio do ano. Pois é, pelo Nottingham Forest foram apenas 10 jogos até ser emprestado para o Olympiacos da Grécia. No futebol grego foram somente 11 partidas. Scarpa ainda não fez gol e não deu assistência na Europa. O contrato de empréstimo com o Olympiacos vai até junho de 2024. O contrato com o Nottingham Forest se encerra em junho de 2026. Aí eu te pergunto, meu amigo torcedor do Flamengo,
É uma boa? Vocês gostariam de contar com Scarpa? Lógico que sim, né? É lógico que sim, rapaz, é lógico que sim. Claro que os outros times também, Vasco interessa, Atlético interessa, Palmeiras deve, ainda não se pronunciou, mas com certeza tá se movimentando ali para quem sabe também, né? Repatriar aí o Gustavo Scarpa, né, rapaz? Vamos falar do Cruzeiro sem acerto com Gago. Cruzeiro tem multa por Thiago Carpini e prolonga a busca por técnico. Thiago Carpini que estava aí muito perto de acertar com o Santos. O Cruzeiro viu um terceiro nome aparecer como candidato a cargo de treinador em 2024 e ser o alvo da vez. Thiago Carpini, sem conseguir ainda avanço com Fernando Gago e ver Diego Milito mais distante, a gestão de Ronaldo Fenômeno ainda não apresentou proposta, até o momento, ao técnico do Juventude, também alvo do Santos. A busca pelo técnico da próxima temporada se prolonga. Thiago Carpini virou a terceira opção do Cruzeiro, treinador do Juventude que conseguiu acesso à Série A do Brasileirão. Carpini tem vínculo com o Clube Gaúcho até o fim de 2024. Nos bastidores, o Juventude sinalizou que não abre mão da multa contratual, que gira em torno de R$1 milhão, e manteve confiança na permanência. Segundo a apuração do GE, Carpini teve uma reunião virtual com Paulo André, braço direito de Ronaldo no Cruzeiro e Valladolid, na quarta-feira. Faz parte dos trâmites do processo seletivo da gestão da SAF. Ao mesmo tempo, era nome praticamente certo para comandar o Santos em 2024, mas a chegada do Cruzeiro mudou o cenário e o acerto com o Peixe ficou mais distante. Até o fim da noite da última quarta-feira ainda não havia proposta oficial pelo treinador do Juventude. Com isso, o time mineiro prolonga a busca pelo novo técnico, chegando ao 7º dia de entrevista e negociações, com o objetivo de acertar o novo comandante para se concentrar exclusivamente na montagem do elenco. A reapresentação do time será na primeira semana de janeiro, assim faltando 3 semanas, basicamente, para o retorno de atividade. A busca pelo treinador é vista com urgência na Raposa. Thiago Carpini teve o nome cogitado no time mineiro em agosto, com a saída de Pepa. Entretanto, o Juventude conseguiu manter o treinador, acertou uma renovação de contrato e aumentou a multa. O time gaúcho pretende repetir a mesma cartilha. O atual treinador do Juventude aparece como nome da nova geração de técnicos brasileiros. Ele comandou o time em 32 jogos na Série B, com 17 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, conseguindo acesso à Série A. Carpini apareceu como possibilidade, ao passo que a negociação com Fernando Gago não foi encerrada. Mas o acerto é que não houve, mas o certo, né, é que não houve acerto aí entre Cruzeiro e o argentino. A proposta apresentada foi considerada como interessante por pessoas próximas ao treinador. Havia expectativa pelo acerto. A carreira de Carpini: antes de ser treinador, Carpini atuou como zagueiro e volante. Encerrou a carreira em 2007. Atuou por Ponte Preta, Atlético Mineiro, Bahia e Guarani. Em 2018, iniciou a trilha como treinador, passando a ser auxiliar técnico do 15 de Piracicaba e depois do Botafogo da Paraíba. Em 2019, virou treinador interino do Guarani na Série B, conseguindo salvar o time do rebaixamento. Continuou em 2020, foi vice-campeão do Troféu do Interior, mas demitido no começo da 2ª Divisão Nacional, após um início ruim. No mesmo ano, tentou salvar o Oeste do rebaixamento, mas ficou apenas 20 dias. Em novembro de 2020, foi contratado pelo Inter de Limeira e no estadual do ano seguinte foi até as quartas de final. Em 2022, treinou o Santo André no Campeonato Paulista, chegando também até as quartas de final. No mesmo ano, assumiu a Ferroviária na Série D, mas teve apenas uma vitória na fase de grupos. Ainda no mesmo ano, assumiu Água Santa, conseguindo levar o time este ano à final do Campeonato Paulista, perdendo para o Palmeiras. Depois, assumiu o Juventude na zona de rebaixamento da Série B e levou o time ao acesso. É o Thiago Carpini, né, rapaz? Para onde vai o Thiago Carpini? Vai ficar no Juventude? Eu, sinceramente, não aguento mais
noticiar sobre o Carpini aqui. É uma indefinição gigantesca, né, rapaz? Pois é. Chegando mais informação para você que está ligado com a gente, herói da permanência do Vasco, Serginho relembra começo da carreira em Minas Gerais. Abre aspas, me abriu as portas, fecha aspas. O atacante Serginho foi de desconhecido a herói no Vasco. Contratação pouco badalada na segunda janela de transferências de 2023. Ele foi o autor do gol que garantiu a permanência do clube carioca na Série A do ano que vem. O atacante curte agora dias de fama, mas não se esquece de onde tudo começou. Serginho iniciou a carreira e fez o primeiro gol como profissional no Araxá, time do interior de Minas Gerais. Com a camisa do Ganso, no módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2015, ele marcou um gol em uma partida movimentada com muitos gols, e começou atrasada por falta de equipamento médico e teve até helicóptero pousando no campo sem autorização durante o intervalo. Natural de Belo Horizonte, Serginho se profissionalizou no Araxá, na disputa aí do módulo 2, divisão de acesso à elite do Mineiro. O atacante lembra com gratidão do clube e também do primeiro campeonato oficial que disputou. Abre aspas, foi o clube que me abriu as portas e acabou sendo vitrine para a sequência da minha carreira. O Araxá é um time que está marcado na minha história por abrir os caminhos para mim. Fecha aspas. O único gol dele com a camisa do Araxá foi no empate em 3-3 com o Social de Coronel Fabriciano, em um jogo com histórias curiosas. O árbitro da partida atrasou o início do jogo em 15 minutos. A ambulância responsável pelo jogo estava sem o desfibrilador. O corpo de bombeiros explicou o motivo do atraso. Estava a caminho do jogo, mas tiveram que atender uma ocorrência de trânsito e precisaram usar o equipamento. Pois é, a bola rolou, terminou o primeiro tempo. E outro fato curioso, o helicóptero pousou no gramado sem permissão. O homem desceu da aeronave e em seguida deixou o estádio. O homem explicou que uma pessoa tinha o autorizado a pousar no gramado durante o intervalo do jogo. A polícia militar registrou a ocorrência. O jogador disse que não se lembra do ocorrido, só recorda que foi um jogo muito difícil. Serginho guarda boas recordações no início da carreira, da oportunidade que recebeu no Araxá em 2015. Lembro que naquele ano quase subimos para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, perdendo no último jogo, e mesmo com pouca idade, no meio dos profissionais, foi muito bom para mim, pois fui titular em vários jogos. Como eu era jovem, ficava mais escutando do que falando. Até hoje tenho uma amizade com alguns jogadores daquela época, disse. Pelo Araxá, Serginho atuou em 17 jogos. Na temporada 2015, Serginho ainda atuou pelo Democrata SL, antes de seguir para fora do Brasil. Ele fez carreira em países de menor expressão no futebol, como Kosovo, Albânia e Macedônia. Antes de ser repatriado pelo Vasco, Serginho estava no Giresunspor da Turquia. Esse nome doido mesmo aí, viu, gente? No clube carioca, Serginho tem contrato até o fim de 2025 e marcou 2 gols no Brasileirão, na vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã e na final contra o Bragantino. Pois é, rapaz, a história desse menino chamado Serginho. Agora, o que eu acho que vocês vão se lembrar, né? Principalmente o torcedor do Vasco, quando o Serginho chegou no Vasco, eu não vou lembrar qual foi o jornalista, mas o cara pegou o Serginho, deu uns, né? Não bateu no cara, mas tô falando com palavras, né? Desnosprezou o cara, porque o cara jogou em mercados desconhecidos, etc e tal, mas falou um monte pro cara. O cara falou assim, não tem... E ele foi, sim, muito educado, né? Muito educado, não saiu da casinha, porque se é um outro jogador, por exemplo, o Medel chega, e um cara, o Medel, quando ele chegou, ele já chegou assim, não quero muito papo, pergunte logo que eu vou responder, eu quero sair daqui. Tipo isso, não falou com essas palavras, mas, né, deu a entender isso. Mas com o Serginho, o cara
desnosprezou ele, né? Porque ele ainda não tinha jogado no mercado, entre aspas, importante do futebol mundial. E aí ele acabou fazendo uma pergunta muito dura para o Serginho. O Serginho falou o seguinte, que ele não ia falar muita coisa. O que ele tinha que fazer é provar a sua capacidade dentro do campo. E Serginho, não estou falando isso aqui porque ele fez o gol da permanência do Vasco, etc e tal, não. Dá para você ver, logo quando ele chegou, dá para você ver que ele tem qualidade. Só que assim, gente, jogador de futebol tem que fazer a sua vida financeira. Independentemente, por que vocês acham que jogadores vão para o futebol japonês, futebol chinês? Agora o futebol, ir para o futebol árabe agora tá bom demais, né? Tá bom demais, mas antigamente eles tinham muito dinheiro, mas hoje tem muito mais para investir no futebol. Hoje está mais fácil. Mas esses jogadores vão para fazer seu pé de meia, né? Sua liberdade financeira, vamos colocar assim, né? Serginho é um desconhecido realmente, mas que já provou que o ano que vem, fazendo uma pré-temporada, né, que ele pode ajudar muito o Vasco. Pode ajudar muito o Vasco, que calar a boca, continuar calando a boca de muita gente, evidentemente, e até mesmo a boca de torcedores do Vasco, né? Quando ele chegou falando, nossa senhora, quem é Serginho, rapaz? E é normal isso acontecer, gente. É normal isso acontecer. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente trazer mais notícias, mais informações para vocês. Nós vamos dar um giro já aí pelo Mercadão da Bola, pela Central do Mercado, pra gente trazer as novidades de tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu na movimentação aí do seu clube do coração, né, rapaz? Quem tá chegando, menino? Quem tá saindo do seu time do coração aí? Trago já pra você. Fique por aí. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, minha gente, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer mais notícia, mais informação nesse nosso segundo e último bloco aqui de fechamento desse nosso vídeo que a gente fala de esporte, fala de futebol para você. Continuando então as nossas notícias, as nossas informações, herói da... Aliás, já falei dessa informação aqui, eu estava repetindo a informação para você, mas não pode isso, não pode. Estudiantes e Júnior Barranquilla se garantem na Libertadores da América. Pois é, a Libertadores de 2024 tem quase todos os seus clubes definidos. Nesta quarta-feira, o Estudiantes levantou a Copa da Argentina e o Júnior Barranquilla foi campeão do torneio Finalização da Colômbia e se garantiram na competição. Ambos entram na fase de grupos. Faltam apenas
2 times para completar os 47 participantes. O Estudiantes venceu o Defensa e Justiça por 1-0 e conquistou a Copa da Argentina pela primeira vez. O Júnior bateu o Independiente Medellín nos pênaltis após derrota por 2-1, após ter vencido o jogo de ida por 3-2. O time conquistou seu 10º título colombiano. Libertadores então de 2024, os classificados. Na Argentina, River Plate, Talleres, Estudiantes, Rosário Central e o San Lorenzo. Na Bolívia, o The Strongest, Bolívar e o Always Red. No Brasil, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo e RB Bragantino. Com exceção aí de Botafogo e Bragantino, os demais estão na fase de grupos. Os 2 aí, Botafogo e Bragantino, vão disputar a pré-Libertadores para aí sim, né, se passarem das fases, conseguir chegar à fase de grupos. No Chile, Juan Chipato do Chile, Cobresal e o Colo-Colo e ainda o Palestino são os representantes do futebol chileno. Já os representantes da Colômbia será aí o Milionários, Júnior Barranquilla, Águilas Douradas e Atlético Nacional. Os times que vão representar aí o Equador na Libertadores do ano que vem: LDU, Independiente Del Valle, Barcelona e El Nacional e Aucas. Aucas pelo 2º ano seguido, né, rapaz? Esse ano estava no grupo do Flamengo. Já os times paraguaios são os seguintes: Libertad, Cerro Porteño, Esportivo Tridense e Nacional do Paraguai, evidentemente, né? Os times do Peru: Universitário, Alianza Lima, Sporting Cristal e Melgar. Os uruguaios: Liverpool, Peñarol, Defensor Esportivo e também o Nacional. Da Venezuela, o Deportivo Táchira, Caracas, Portuguesa e o Puerto Cabello. Esses são os times aí que vão representar aí cada país na Libertadores do ano que vem. Rosário Central e Platense decidem a Copa da Liga Argentina no próximo sábado. Central está garantido na Libertadores e, se conquistar a taça da competição nacional, o Godoy Cruz se classifica. Já o Platense, se for campeão, o San Lorenzo vai para a fase prévia. A outra vaga que falta ser conhecida é para o campeão da Copa da Bolívia, que vai para a fase prévia. O torneio está em sua fase semifinal, com os seguintes confrontos: Bolívar e Aurora, e Jorge Wilstermann e Royal Paris. A Conmebol divulga na próxima segunda-feira o seu ranking que define os potes dos sorteios. Na terça, dia 19, a entidade sorteia os confrontos da fase prévia. Os grupos só serão conhecidos em março. A Libertadores de 2024 será disputada a partir do dia 6 de fevereiro, com sua fase prévia. A fase de grupos tem início no dia 2 de abril e a final está prevista para 30 de novembro. É a Libertadores da América, né, rapaz? Que já tem quase todos os seus participantes aí para a próxima edição de 2024. O Mastriani se destacou muito no América Mineiro, né? E, lógico, tá chovendo propostas aí para que o mesmo vá jogar, né? Em um desses clubes aí grandes, acredito eu, né? E o primeiro time grande aí a procurar é o time do América Mineiro para contar com o futebol do Mastriani foi o Atlético Paranaense. América Mineiro recusa a oferta de 10 milhões de reais do Atlético Paranaense. O América Mineiro recusou cerca de 10 milhões de reais por Mastriani, pelo que apurou aí o GE. O valor foi levantado pelo Atlético Paranaense nas conversas iniciais com o clube mineiro. Furacão tem um atacante como alvo no mercado. Mais cedo, o GE informou a negociação do clube paranaense pelo jogador americano. A intenção do América é permanecer com o atacante de 30 anos para a Série B de 2024. Tanto que o clube comunicou ao Barcelona de Guayaquil a intenção de comprar os outros 40% do jogador em novembro. Segundo o GE apurou, o clube vai desembolsar cerca de 425 mil dólares para comprar os outros 40% do atacante junto ao Barcelona de Guayaquil. O jogador
chegou ao América em agosto de 2022, quando o clube mineiro adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. Na época, o Coelho desembolsou cerca de $600 mil na negociação. No ano passado, o uruguaio fez uma temporada apagada defendendo a equipe equatoriana. Neste ano, Mastriani foi artilheiro do time com 21 gols em 40 jogos. Ele tem sido observado por outros times brasileiros. O Galo é um dos clubes que sondou a situação do jogador. Rebaixado para a Série B, o Coelho planeja uma reformulação no elenco para a temporada 2024. Mastriani tem contrato até o fim de 2025 e está nos planos da equipe para o novo ano, quando o clube vai brigar para voltar a disputar a elite do Campeonato Brasileiro. Pois é um baita de um atacante, né, gente? Fez um campeonato muito bom. Claro que tem aquele risco. Eu lembro para vocês que nessa temporada o Pedro Raul se destacou, né? Na temporada passada, 2022, se destacou com a camisa do Goiás. E aí fez 19 gols. Foi o segundo artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro. E aí choveu de possibilidades para o Pedro Raul. E o Vasco conseguiu comprar o Pedro Raul. Chegou no Vasco com uma expectativa gigante. E acabou não rendendo. Pode acontecer a mesma coisa com o Mastriani, de repente um outro clube contratar? Pode. Mas não dá para também ficar se assegurando nisso, né? O que ele fez no Campeonato Brasileiro com a camisa do América é realmente de um baita de um jogador. Agora, se chegar em outro clube, na verdade num clube grande, e ele vai desenvolver esse mesmo futebol, ou mais futebol, não dá pra gente, né? Não dá pra gente cravar. São Paulo quer Ferreira até o Natal e deve intensificar conversas com o Grêmio. O São Paulo quer Ferreira, o Ferreirinha do Grêmio, seja o presente de Natal, que seja o presente de Natal aí para a torcida. Por isso, o clube deve intensificar as negociações com a diretoria gremista nos próximos dias. O atacante é um desejo antigo do tricolor paulista, que vê a maior possibilidade nessa janela, já que Ferreira não está tão bem cotado na equipe gaúcha. Seu contrato no Grêmio vai ter o final de dezembro de 2024. O tricolor gaúcho, porém, não deve facilitar a saída de Ferreira nesta janela de transferências. O clube já informou ao São Paulo que deseja lucrar com o jogador e quem quiser tirá-lo, no caso de lá, terá que investir. Ferreira, por sua vez, já demonstrou interesse na transferência e avisou seus representantes que gostaria de jogar no tricolor paulista. São Paulo já sabe desse desejo e usará como trunfo nas negociações. Apesar da vontade dos paulistas em fechar a contratação o quanto antes, o Grêmio não tem nenhuma pressa e não pretende acelerar os processos. A cúpula gremista, inclusive, quer primeiro acertar uma peça de reposição para o setor para depois negociar. São Paulo deve se reunir com a diretoria do Grêmio e pode haver avanço nos próximos dias. O tempo de contrato e os valores propostos não foram revelados. Pois é, desde 2020 no Grêmio, Ferreirinha, como também é conhecido, disputou 40 jogos, fez 7 gols e deu 6 assistências. É um baita de um jogador e foi questionado até, o Renato Gaúcho foi até questionado em algumas oportunidades, né, na temporada, porque o Ferreirinha não era titular, né? O Grêmio começava os jogos mal, principalmente jogando em casa, e depois, quando o Ferreirinha entrava, o Grêmio tinha outra postura, né? Melhorava muito a questão ofensiva. Então não se tinha uma explicação. Talvez agora a explicação venha. Era para que ele não ficasse tão em evidência, vamos colocar assim, e fosse tão cobiçado como está sendo, né? Vamos voltar a falar do Santos, que o Santos está à procura de um técnico, né, rapaz? E o Santos fez proposta a Fábio Carille, mas a multa milionária afasta o treinador. O Santos procurou o técnico Fábio Carille e fez uma proposta para contratá-lo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, porém, vê um negócio com o treinador do Varen Nagasaki, do Japão, como muito difícil de acontecer. Fábio Carille voltou
virou alvo do Santos depois que Thiago Carpini desistiu de deixar o Juventude para ir para o clube. O principal entrave na negociação com o treinador que está no futebol japonês é a multa contratual, que é de pouco mais de $1 milhão, quase 5 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. O contrato inicial foi revelado pelo UOL e confirmado pelo GE. Em crise financeira, o Santos já havia tentado driblar a multa contratual para tirar Thiago Carpini do Juventude, que era bem menor, R$1 milhão. O Peixe ofereceu jogadores por empréstimo à equipe gaúcha, arcando com os salários, mas a oferta foi recusada. Sem sucesso nas negociações com Carpini, o Santos virou a mira para Fábio Carille. As conversas, porém, são consideradas muito difíceis por causa das questões financeiras. O Peixe mantém a esperança de contratá-lo, mas busca outras opções no mercado. Fábio Carille já trabalhou no Santos. Em 2021, o treinador ajudou a equipe a escapar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por causa deste bom trabalho, o Peixe tentou contratar o técnico novamente durante a campanha da queda neste ano, mas as questões financeiras também pesaram. Carille terminou a temporada no Varen Nagasaki com 43 jogos e 18 vitórias. É difícil, né, rapaz? O Santos não teve dinheiro para pagar a multa aí de R$1 milhão ao Juventude para levar o Carpini, né? Aí vai ter dinheiro para pagar 5 milhões de reais pro time japonês? Difícil disso acontecer, né? Difícil. Acho que o Santos tem que ir. Na verdade, o Santos já deveria ter um treinador, gente. Já para montar o elenco, ver quem vai ficar, quem não vai, para a temporada que vem. Porque o Santos no ano que vem, isso pode ser benéfico ou não, o Santos só vai ter 2 campeonatos. Paulistão no começo do ano e depois só o brasileiro. Só o Brasileirão da Série B. Pra gente fechar aqui esse nosso vídeo, o Santos tem Carille, tenta Carille, na verdade, como já dissemos aqui, né? O não de Rodrigo Caetano ao Corinthians e futuro de Thiago Maia no resumo da Central. A Central do Mercado entra em mais um dia de muitas especulações, mas poucas definições a respeito, principalmente de novos técnicos para os clubes brasileiros. Times mais ativos na procura, Cruzeiro e Santos, ainda não conseguiram bater o martelo. Nome mais falado no momento, Thiago Carpini, segue com futuro em aberto e pode até permanecer no Juventude. O Peixe, no entanto, já mudou de foco, quer Fábio Carille, mas a multa para tirá-lo do Japão, rapaz, assusta o Peixe, né? Não é mole não, não é brincadeira não. Dia movimentado para os paulistas. Rodrigo Caetano decidiu seguir como diretor de futebol do Atlético Mineiro e encerrou as negociações com o Corinthians. Caetano, que tem contrato com o Galo até o fim de 2026, não terá mais multa para rescisão a partir de 1º de janeiro de 2024. Apesar disso, definiu pela permanência comemorada dentro do clube mineiro. Também no Timão, houve a oficialização da saída do trio de veteranos Gil, Renato Augusto e Juliano, com direito a posts de despedida nas redes sociais. Renato Augusto já acertou com o Fluminense para 2024. Pois o Palmeiras intensifica a busca por reposição no ataque com a iminente saída de Arthur, que deve ser jogador do Zenit da Rússia a partir de janeiro. A venda está encaminhada. Serão 15 milhões de euros, cerca de 79,2 milhões de reais, além de outros 3 milhões de euros, 15,8 milhões de reais em bônus. No Morumbi, São Paulo deve intensificar conversas com o Grêmio pelo atacante Ferreirinha. O atacante é um desejo antigo do tricolor paulista. O contrato do jogador com o time gaúcho vai até o final de dezembro de 2024. Quanto à promessa paraguaia Bobadilha, o São Paulo deve pagar 14,7 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos em contrato de 4 anos. O meio-campista do Cerro Porteño recebeu outras sondagens, mas o tricolor se vê a uma assinatura de fechar o negócio. Atlético Paranaense recebe não por Mastriani. O América Mineiro recusou cerca de 10 milhões
oferecidos pelo Atlético Paranaense por Mastriani. A intenção é permanecer com o atacante de 30 anos para a Série B de 2024, tanto que o clube comunicou ao Barcelona de Guayaquil a intenção de comprar os outros 40% do jogador em novembro por cerca de $425 mil, 2,1 milhões de reais. Muita conversa e nenhum acerto de técnicos. Após negativa de Thiago Carpini, o Santos mudou o foco e fez proposta para Fábio Carille assumir o comando técnico do clube. O Peixe, porém, vê o negócio com o treinador do Varen Nagasaki, do Japão, como difícil, por conta da multa contratual de pouco mais de $1 milhão, quase 5 milhões de reais. Enquanto isso, Carpini, que também interessa ao Cruzeiro, despista sobre o futuro, enquanto seu atual clube, o Juventude, garante permanência. Esperemos os próximos capítulos. Quanto à Raposa, o plano A segue sendo o argentino Fernando Gago. No entanto, as partes divergem sobre a comissão técnica e o acordo ainda é considerado distante no momento. Já o América Mineiro terá que procurar outro alvo após o Andrei Lopes, auxiliado do Abel Ferreira do Palmeiras, dizer que pretende permanecer no Verdão. As negociações foram dadas como encerradas. Enquanto isso, em Porto Alegre, o Grêmio segue em negociações com Renato Gaúcho por renovação. Sem um acerto, as negociações do clube para 2024 estão travadas. Uruguaios em evidência. Um dia após o nome de Cavani ter sido oferecido ao Grêmio por intermediários, o irmão e empresário do jogador, o Walter Guglielmone, disse que o plano do atacante é cumprir contrato com o Boca Juniors até o final de 2024. O agente, no entanto, deixou em aberto uma vinda do atacante para o futebol brasileiro em 2025. Outro uruguaio em evidência na central do mercado é De La Cruz, do River Plate, que interessa ao Flamengo. O presidente do time argentino, o Jorge Brito, não descartou a saída. Abre aspas, dia em que decidir partir, seremos gratos, fecha aspas, afirmou. Thiago Maia deixa futuro nas mãos do Fla. O volante Thiago Maia, do Flamengo, desperta interesse do Corinthians e do Internacional, que inclusive fez uma consulta ao time rubro-negro. O jogador, que tem contrato até o fim de 2026, deixou o futuro nas mãos dos empresários e do Flamengo. Ele disputou 169 jogos, marcou 5 gols e conquistou 8 títulos em 4 temporadas pelo clube. Também no Rio de Janeiro, fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes e após perder espaço no Fluminense, o meia Léo Fernandes desperta interesse do Barcelona do Equador, que deseja contar com o uruguaio já em janeiro. As conversas estão em estágio inicial, mas uma consulta foi feita aos representantes. Pois é, já o Botafogo fica mais distante de contar com o zagueiro João Vitor. O clube quer o jogador por empréstimo, mas o Benfica de Portugal prioriza a venda por 8 milhões de euros, valor que o alvinegro nem cogita pagar pelo jogador de 25 anos, que também está na mira aí do Internacional. Já a repatriação de Jefinho está sendo cogitada. O Lyon, clube atual do atacante de 23 anos, integra a Futebol Road, rede multiclubes aí de John Textor. O contato inicial teve a intenção de mapear um possível retorno do atacante, vendido ao clube francês por 55,2 milhões de reais em janeiro. Felipe Coutinho no Vasco. No Vasco, um dos assuntos é a possibilidade de contratação de jogadores formados em São Januário e que hoje estão fora do Brasil, como o volante Souza, do Beijing Guoan, da China, volante Alain, do Wanda, também aí do futebol Emirados Árabes, e Coutinho, do Al Duhai, do Catar. O tema foi debatido na central do mercado, mas é difícil, né? Felipe Coutinho, de 31 anos, está no Catar, emprestado pelo Aston Villa. Em 2022, o clube inglês o comprou por cerca de 20 milhões de euros junto ao Barcelona, com contrato até 2026. Ainda não houve contato com os dois por parte aí de Alexandre Matos, mas o alto salário é o principal entrave. Cuiabá quer renovar com Davidson. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch,
admitiu ter conhecimento de sondagens de outras equipes por Davidson, mas negou que tenha recebido oferta oficial e ainda revelou que vai propor renovação contratual com o atacante. A multa rescisória nacional para tirar o jogador do clube mato-grossense é de 20 milhões de reais. Cuiabá também está de olho na contratação do volante Guilherme Madruga, do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador de 23 anos foi destaque do time paulista na Série B e é finalista do Prêmio Puskás 2023, que premia o gol mais bonito do mundo. É a central, né, rapaz? Central do mercado. E a gente, claro, vem sempre trazer para vocês aqui as novidades, as notícias que estão acontecendo. Saindo novidade, claro que no final de semana a gente não tem aqui os nossos vídeos, mas tem as nossas redes sociais. Cristiano Santos, radialista, lá no Instagram. Tem que colocar o arroba na frente, né? Arroba Cristiano Santos, radialista, lá no Instagram. Você também fica muito informado sobre o que está acontecendo aí, principalmente nesse momento, né? No mercado da bola. Já no nosso TikTok, você escrevendo lá Cristiano Santos V, você também encontra a gente e começa a seguir a gente por lá. E lógico, fica muito bem informado também. No Facebook, facebook.com/Cristiano Santos. Combinado? Certinho? Então beleza, obrigado a você pelo carinho, pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para a gente fechar esta sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, de vídeos, e fechar também essa semana. E claro, a gente vai te agradecer demais aí por passar mais uma semana com a gente. Então, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Um beijão no seu coração, abraço para vocês também. E às 18 horas, se Deus nos permitir, a gente volta com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro que a gente se fala, a gente se vê, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto!